Aí, pessoal, aí agora sim, ao vivo, 6 segundos aqui diretamente da redação do terceiro tempo para a nossa live habitual da segunda-feira, aquela live pós-rodada. Daqui a pouco nós vamos desligar o ar aqui, porque o barulho eu sei que entra aí, atrapalha um pouquinho a transmissão, certo? Falamos diretamente da redação do terceiro tempo, nesta segunda-feira, hoje é dia 16 de setembro, e encerrado o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Encerrado o primeiro turno com o Flamengo à frente, venceu o confronto direto contra o Santos no sábado, abrindo a rodada, né, jogo às 5 da tarde, realizado lá no estádio do Maracanã, uma vitória por 1-0, golaço do Gabigol, a lei do ex, entrando em campo e garantindo o Flamengo. E era de se esperar, né? Afinal de contas, o Gabriel é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem 16 gols, o vice-artilheiro, o Gilberto, tem 10. Para se ter uma ideia de como, agora parou o barulhinho, de como, daqui a pouco começa de novo, mas aí eu vou ali e desligo, para se ter uma ideia de como o Gabriel está sobrando no campeonato. Também no sábado, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1-0, foi a terceira vitória do Palmeiras, consecutiva, né, sob o comando do técnico Mano Menezes, 3 jogos, 3 vitórias. Palmeiras aproveitou a vitória do próprio Flamengo para ultrapassar o Santos, fechar o turno na vice-liderança. No domingo, nós tivemos boas vitórias da dupla gaúcha, do Internacional e também do Grêmio, o Avaí vencendo a primeira fora de casa, e aí o finalista da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, foi quem bobeou. E à tarde, nós tivemos o Corinthians perdendo o Fluminense por 1-0, perdendo a invencibilidade pós-Copa América. Teve um frangaço do Cássio, coisa rara de se ver, a gente vai discutir tudo isso a partir de agora também. E depois o São Paulo empatando com o CSA 1-1, jogo no estádio do Morumbi, também foi um negócio meio vexatório, viu? Porque todo mundo esperava muito mais do São Paulo. Para discutir tudo isso, estou aqui com o Marcos Júnior Micheletti, o Marcão, para a gente poder tocar o barco aqui. Enquanto o Marcão faz o seu destaque inicial, eu vou desligar o ar-condicionado e também compartilhar a live, tá bom? Tudo bem aí, Marcão? Rapidinho, posso? Pode. Então, aí eu sugiro a você, até que faço mesmo, compartilhe a nossa live também. Obrigado, Marcos. Compartilhe a nossa live. Isso. Deixa a sua curtida aí também, faça o seu comentário. Seus destaques, Marcão. Bom, boa tarde, Frank. Boa tarde, amigos da live aqui do Portal Terceiro Tempo. Olha, como diria o Milton Neves, né, tão na cara, mas tão na cara que o Flamengo ganhou do Santos, que ganhou mesmo um golaço do Gabigol. Enfim, a gente imaginava realmente que o Flamengo tinha um amplo favoritismo, embora o jogo tenha sido bem equilibrado, né? O Santos jogou muito bem, eu acho que um gol aconteceu ali, evidentemente acabou dando essa, embora, claro, o empate também seria favorável nesse simbólico título de primeiro turno aí para o Flamengo, mas de qualquer maneira a gente teve a comprovação de que os dois treinadores, né, os dois Jorges, né, no caso, né, Frank, o Jorge Sampaoli e o Jorge Jesus, fizeram realmente um belíssimo trabalho durante esse primeiro turno. Claro, o Sampaoli um período um pouco maior, né, afinal o Jorge Jesus entrou depois, mas de qualquer maneira a gente teve realmente um jogão, Maracanã, palco de grandes duelos, sempre, aliás, até entre Flamengo e Santos decidindo o Campeonato Brasileiro lá em 83, né, Frank? Mas de qualquer maneira, um grande jogo. Eu acho que foi merecido o simbólico título aí do primeiro turno para o Flamengo. Até mesmo um segundo turno muitíssimo legal, muitíssimo interessante pela frente, pensando já, e já adiantando um pouquinho, em relação ao que fez o Palmeiras, né? Terceira vitória consecutiva, como você mencionou, do Mano Menezes, sob o comando do Palmeiras, né? E trazendo aí uma esperança legal aí para esse segundo turno, efetivamente. Claro, as outras equipes que estão aí à frente são só 3 pontos, né, de diferença para o Flamengo, né, Frank? Então vai ter tropeço aí também. Se o Palmeiras souber aproveitar, nós vamos ter ligas muito legais aí por esse título. E eu acho que vai ser bem legal esse segundo turno. Agora, Marcos, para você, qual foi? Uma pergunta que me ocorreu agora. Para você, qual foi o destaque do primeiro turno do Campeonato Brasileiro? Você aí que está nos acompanhando também pode responder, tá bom? Qual foi o destaque do primeiro turno do Brasileiro? Olha, eu gostei muito do Santos, em alguns momentos me chamou muito a atenção a maneira do Santos jogar, eu gostei muito do trabalho do Sampaoli. Agora, do ponto de vista de consistência, falando em consistência de equipe, essa última fase, esse último terço do Campeonato Brasileiro, do primeiro turno, me dá a impressão de que o Jorge Jesus conseguiu um equilíbrio muito bom da equipe, né? A equipe do Flamengo está muito equilibrada,
Então, eu gostei muito do trabalho dos dois treinadores, me chamou a atenção muito o trabalho dos dois. Mas, de antemão, pela maneira de jogar, o que mais me chamou a atenção, uma coisa de imediato, o Santos, em alguns momentos, que foi absolutamente brilhante com o comando do São Paulo. Mas se você tivesse que personificar um destaque, seria o quê? O Santos São Paulo. Clube? São Paulo, tá. Jorge São Paulo. Beleza. Você pode também responder. Para mim, o melhor jogador brasileiro da temporada, para mim, é o Bruno Henrique. Mas alguns pontos pesaram a favor do Flamengo para o Flamengo ter essa melhora de qualidade e de rendimento a partir de determinado instante, certo? Primeiro, seu treinador, né? A entrada dos dois laterais de seleção brasileira, de nível de seleção brasileira, o Rafinha e o Felipe Luiz, especialmente o Felipe Luiz, pela maneira como ele se posiciona dentro de campo, né? Esse negócio de largar a mão da lateral, trabalhar um pouquinho como meia, isso deu uma melhorada, uma qualificada monstruosa no Flamengo, mas para mim o que foi fundamental para o crescimento do Flamengo foi a presença do Gerson como titular da equipe. A partir do momento que ele se fixou como titular e que ele deu uma dinâmica diferente para o meio-campo, o Flamengo evoluiu sobremaneira. Então, para mim, até para marcar uma posição aí com relação ao Flamengo, eu voto no Gerson. O Jorge Nascimento, bom dia. É só seguir o líder. O Francisco Matos, meu Flamengo é barril. Flamenguistas participando aqui. O Jorjão, só para lembrar, Flamengo e Liverpool em dezembro, ok? Ok. Agora parece que já tem até adversário, né? Parece que teve jornal do Rio de Janeiro que destacou assim, primeiro aniversário do Flamengo no Mundial será fulano de tal. Será o Esperance da Tunísia ou uma outra equipe, né? Mas já destacou assim, adversário do Flamengo será, né? O Noel Santos Ferreira, o nosso grande São Paulo não conseguiu emplacar. Vamos aqui. Não conseguiu emplacar. O que acontece com o time, hein? É o Noel Santos, o Buiú. Frâncio Matos, Bahia foi o destaque na opinião dele. Boa. Bom destaque também, o Frâncio. O Luiz Carlos Santos Júnior, grande abraço, Frank Fortes. Ô, Luizão, grande abraço para você aí na Baixada, hein? Saudações, meu parceiro. Neto Sorrentino, forte abraço. E o Jorge Nascimento gostaria de ver Flamengo versus seleção. Tá se achando, né, Jorge? Também. É que o técnico vem, fala que acha que foi o melhor time que ele já dirigiu na vida e tal, que no campeonato inglês brigaria pela Champions, que no português disputaria o título. Eu acho também que não só o Flamengo, acho que outras equipes até no campeonato português poderiam disputar o título, né? Vamos começar com os jogos do sábado, então. O Flamengo contra o Santos foi um jogo muito bom, né? Eu não acompanhei, porque eu estava no Allianz Parque para fazer o jogo do Palmeiras. Então, só acompanhei os relatos. E mesmo os próprios jogadores, os treinadores, elogiaram o desempenho das duas equipes, né? Foi um bom jogo, né, Marcos? Foi um bom jogo. Eu já mencionei no começo, Frank, o Santos bastante equilibrado, né, na primeira etapa, né? Foi de igual para igual. E aquele gol, né? Aquele gol que a jogada do jogador que está numa fase que parece que se ele chutar de costas para o gol, né? De calcanhar lá no meio de campo, é capaz de complicar a vida do goleiro, né? Sem falar em frango de goleiro. No frango de goleiro a gente fala depois. Daqui a pouco a gente dá um parecer sobre isso. Mas foi um grande jogo, sem dúvida alguma, como era esperado, né? Havia uma expectativa, né? No sentido de que fosse realmente uma grande partida, de que não haveria um placar dilatado para nenhuma das partes. Favoritismo óbvio do Flamengo inicialmente, confirmado, mas eu gostei bastante, a partida foi legal, eu acompanhei, estava inclusive no plantão no sábado, né, Frank? E a gente tem um destaque legal, inclusive, nos comentários, nas notícias que a gente colocou em relação ao jogo, e eu acho que o Flamengo fez uma partida melhor no segundo tempo, eu acho que isso, inclusive, dificultou o Santos em conseguir um empate, pelo menos, né, que poderia efetivamente ter conseguido. Resultado absolutamente normal dentro daquilo que a gente esperava, mas um grande jogo. Eu acho que se a gente tivesse que... Parece que coincidência, né? Justamente Flamengo e Santos fazendo a última partida do primeiro turno, né? Que legal, né? Por isso, parece que foi marcado, assim, olha, as duas melhores equipes do campeonato realmente vão fechar, e fecharam com chave de ouro, na minha opinião. Lemuel Costa Rezende, Flamengo campeão brasileiro. Patrícia Teixeira, manda um salve aqui pra gente, como a Nath Montenegro, o jogo foi muito bom. O Jardel Santana, bom dia. O Cuca errou em escalar os jogadores que estavam lesionados e parados, todos de uma vez, mesmo parados, mas há mais de um mês.
Bom, né? opção dele, né? E o Pato, por exemplo, começou no banco, o Liseiro jogando, mas o Liseiro... Hernanes, né? Começou jogando, o Toró também começou no banco, o Antony tinha que jogar porque era titular antes. Sei, não vejo tanto estranhamento, não. Os caras treinam a semana inteira, recuperado de lesão, E o treinador acompanhou o trabalho deles, né? Para saber se estava num ritmo bom de jogo, né? Porque se o departamento médico libera... O Pablo estava treinando já... Se o departamento médico libera, né, Frank, o técnico tem que confiar nos seus profissionais ali para saber que eles estão aptos a jogar. Aí é questão do treinador verificar no dia a dia, ali no treinamento, ou nos treinamentos, para saber se vale a pena, se merece... O que o nosso amigo colocou é a questão da entrada de todos os que estavam lesionados ao mesmo tempo. Mas aí o Cuca é um técnico muito experiente, né? O Frank não iria incorrer no mesmo erro desse eu já citei dois que estavam no banco, pois quer dizer, que não começaram. Então, assim, daqui a pouco a gente fala mais do São Paulo também. No outro jogo do sábado, importante aí para disputas de liderança do campeonato, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1-0, foi um resultado magrinho, mas o Cruzeiro, vou te falar para o Rogério sempre falou que o Cruzeiro melhorou. Então, assim, eu tenho realmente uma tristeza muito grande de informar para vocês que o Cruzeiro não jogou absolutamente nada. Imagino como o Cruzeiro estava jogando. Para ele achar agora uma melhora, né? Agora, o zagueiro é bom, o menino Kaká tem 20, 21 anos, muito bom jogador. Bom, livrou a cara ali do Fábio com o Henrique, que estavam fazendo uma lambança no segundo tempo, uma saída de jogo errada ali, tudo. Foi bem o jogador. Então, assim, é que o momento do Cruzeiro realmente não é propício, mas foi um soneto, né? Um monólogo. Palmeiras chutou uma vez no gol no primeiro tempo, fez o gol. Aí, nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, fez uma blitz ali, poderia ter ampliado, ter feito o segundo, ter feito o terceiro, acabou não fazendo. E o Cruzeiro teve duas oportunidades, uma com 6 minutos de jogo, um chute de fora da área do Pedro Rocha, que o Everton rebateu, e aí na sobra o David tentou conferir, o Everton fez outra grande defesa. E depois, com 26 minutos do primeiro tempo, uma tentativa de chute do David, mais uma vez, que saiu à esquerda do Everton. Foram as duas vezes em que o Cruzeiro chegou ao gol do Palmeiras. A primeira, perigosamente, é verdade. No mais, o Cruzeiro não arrematou para o gol do Palmeiras, não fez absolutamente nada. Então, deixou muito a desejar e o Rogério acha que o time melhorou. Marquinhos Gabriel, uma figura absolutamente nula, foi escalado como meia. Não articulou, não participou do jogo. Quando ele colocou o Thiago Neves, eu achei que ele ia tirar o Marquinhos Gabriel e colocar o Thiago como articulador. Ele colocou, só que ele tirou o David, que era o cara que ainda tentava trabalhar lá pelo outro lado. E jogou o Marquinhos Gabriel pro lado do campo, né? Pro lado onde estava o David. Mais uma vez ele sumiu, não fez absolutamente nada. E foi também elogiado pelo Rogério Ceni. Não sei por quê, mas foi. E o Palmeiras poderia ter vencido, poderia ter sido uma vitória mais larga. O placar poderia ser muito maior, mas é aquele negócio, né, Frank? Aproveitou uma chance, enfim. Mas realmente a situação do Cruzeiro é muito preocupante. Eu não quero fazer nenhuma previsão alarmante aí e tal, mas vai ser muito difícil o Rogério conseguir emplacar. Parece que o time não anda, né? Parece que não tem... O Marquinhos Gabriel realmente é um jogador que já tem passagens aí já muito complicadas, né? Recentes. E não consegue fazer a equipe do Cruzeiro jogar. Essa coisa do Rogério, do Rogério Ceni dizer que a equipe melhorou, parece mais aquele lado motivacional, né? E tentar deixar o grupo mais motivado para próximos confrontos e tal. Eu não vi uma melhora significativa, nem técnica e nem tática da equipe do Cruzeiro, né? O Rogério apostando em jogadores jovens, né? Tentando dar uma mexida, né? Na equipe, que precisa, né? Você precisa fazer alguma coisa efetivamente, né? Tanto que ele pediu paciência para a torcida nesse momento, que ele iria fazer testes e tal. Vamos ver até onde isso aí vai resultar. Tomara que o Cruzeiro consiga se recuperar. A torcida do Cruzeiro está apreensiva, né? Porque a situação realmente é bastante preocupante. Olha, a Kátia Alves diz assim: Palmeiras campeão brasileiro, Flamengo só no cheiro de novo. Manda um alô para todos de São José do Rio Preto. Alô, São José do Rio Preto, um salve aí para todos vocês. Né? Aí um abraço para Kátia Alves, obrigado, viu, Kátia? Legal, Kátia. A Nath Montenegro disse que a situação do Cruzeiro está complicada. O Walter Oliveira, notícias do Esporte Recife, por favor. Vamos ver aqui o que a gente pode falar do esporte. A Maurício Teixeira
jogadores não estão com força de vontade, não querem jogar, né? No caso do Cruzeiro, aí, a opinião dela, evidentemente. Tivemos no sábado também o Vasco vencendo a Chape fora de casa, né? Resultado importante para o Vasco, que se distanciou da zona do rebaixamento. Fez primeiro, né? Sofreu empate, depois foi lá e buscou o segundo gol. O menino que fez o gol lá, o Thales, né? O menino que está sendo o talismã, né? O talismã, né? do Vasco, né? Frank? Bom de bola, enfim, legal a gente ver essa safra aí surgindo, enfim. E o Vasco dá uma bela subidinha, né, na tabela, né? Deu uma bela escapada ali. Eu não tinha a menor dúvida de que o Luxemburgo ia colocar ordem na casa, né? Absolutamente nenhuma dúvida. Eu acho que o Vasco vai, claro, não vai ter grandes pretensões, obviamente, mas dificilmente vai voltar a figurar ali naquela zona perigosíssima, onde inclusive está o Cruzeiro, que a gente acabou de falar dele, né? Beneficiado pelo resultado dos adversários, sim, o Vasco subiu bastante, pelo próprio resultado, né? Claro, evidentemente. Foi a 12º colocado na tabela. Ceará e Botafogo empataram por 0-0, o jogo foi lá no Castelão, o Ceará foi melhor nesta partida, mas o Botafogo se segurou, e as duas equipes estão ali em posição intermediária, o Ceará o 13º, o Botafogo o 10º colocado. Agora, atenção para o time de pior campanha aí nas últimas rodadas, hein? Atlético Mineiro, 5 jogos, 5 derrotas seguidas, perdeu em casa no Independência para o time reserva do Internacional por 3-1. É para ligar o sinal de alerta aí, né? Porque o Atlético, até essas 5 rodadas aí, era a 4ª colocado no campeonato, filho. Hoje já está lá, já é o 9º. O Real escalou a equipe reserva, né? Justamente poupando os jogadores, né? Frank visando aí a finalíssima no Beira-Rio lá da Copa do Brasil contra o Furacão, contra o Atlético Paranaense. Pode que ele voltou bem, né? Jogou bem, né? Tava aí meio que escanteado. Os 2 gols, fazia tempo que não marcava. Fazia tempo que não marcava. É um jogador oportunista, né? Tava ali nos momentos certinhos ali para conferir. E realmente a situação do Atlético, como você mencionou bem, né, Frank? 5 últimos jogos, aí 5 derrotas. Sinal amarelo ligadíssimo ali na cidade do Galo, né? O Atlético Paranaense perdeu em casa para o Avaí. A situação do Atlético Paranaense é a mesma do Internacional, né? Em função da decisão da Copa do Brasil no meio de semana. Mas aí pagou caro, né? Enquanto o Inter se deu bem, o Atlético perdeu em casa e para o Avaí, que só havia vencido um jogo contra a equipe do Fluminense. E curioso, né? As 2 vitórias do Avaí no campeonato fora de casa. Isso mostra uma tendência que a gente observa, né? Quer dizer, em termos de elenco, né? Se a gente for observar, né, Frank? O elenco do Inter, um elenco mais forte do que o elenco do Atlético Paranaense, né? Quer dizer, que quando o Inter coloca uma equipe reserva, vai fora de casa e vence o Atlético, né? E o Furacão ao contrário, né? Em casa acabou perdendo, né? Então, isso daí que sirva de esperança para o torcedor colorado para quarta-feira, né? É verdade, o Inter está no G4, né? O 4º colocado, ou seja, se der uma zica ali na Copa do Brasil, uma zica para o torcedor colorado, evidentemente, porque o torcedor do Furacão não seria. O Inter está na briga aqui do G4 do Campeonato Brasileiro, e aí com força total no segundo turno inteiro, aí vai dar o que falar também. E o Atlético Paranaense é o 11º, perdeu algumas posições aí em função deste resultado do final de semana. Aí depois nós vamos para Grêmio 3, Goiás 0. Jogo que teve gol do Cebolinha, teve gol do Alisson e teve um golaço do Jean-Pierre. Olha lá, Marcelo Passos, né, para quem se recorda do Marcelo Passos, mas que golaço. E o Goiás, uma tendência que eu pelo menos já imaginava, está indo ladeira abaixo. Eu acho que é uma situação bem complicada do Goiás, sem dúvida alguma. É uma das equipes que, olha, vive nessa gangorra, né? Série A, Série B, né, Frank? Tem sido assim nos últimos anos e dificilmente eu acho que precisa se recuperar agora, né? Não sei, é um momento complicado também para a equipe do Goiás e não sei, eu acho que é uma daquelas que dificilmente vai fugir dessa zona do rebaixamento até o final do campeonato. Vai até a final. Bahia 1, Fortaleza 1. O Bahia tinha chance também de, com 3 pontos, subir bem na tabela, né? Acabou tropeçando aí, beneficiando quem estava à sua frente. E tropeçou, por exemplo, casos de Corinthians e de São Paulo, o Bahia poderia chegar, acabou não chegando. Mas no final de semana tem confronto direto com o Corinthians aqui em São Paulo.
Vamos falar do Timão, então, que perdeu o Fluminense por 1-0. Carille tentou de tudo, terminou o jogo sem volante nenhum, né? Tentou colocar o time lá para frente, mas realmente não era o dia do Corinthians e um frangaço do Cássio acabou determinando o resultado, Marcos. E o Cássio já no aquecimento já teve um problema ali, né? Tomou uma bolada ali no nariz, ficou meio atordoado. O pessoal falou, se tivesse desmaiado, eu não podia nem ter jogado, talvez fosse melhor para o Corinthians, né? Se tivesse acontecido. Mas uma infelicidade que todo grande goleiro passa, enfim, grandes goleiros, só para lembrar no futebol de São Paulo, aqui, Rogério Ceni, o meu xará, o Marcão, enfim, grandes goleiros, todo goleiro vai falhar um momento. É que o que chama a atenção um pouquinho mais na questão do Cássio voltando um pouquinho, né, o gol que ele tomou, né, contra o Ceará, o gol olímpico, né, que na minha opinião pode até ter um gol olímpico que seja muito difícil para o goleiro, principalmente quando a bola cruza toda a área, mas ali o posicionamento foi muito errado. Tomara que seja uma coisa momentânea aí da fase do Cássio. Agora, o que você falou, frisou bem, né, o Carille tentando fazer o Corinthians jogar de qualquer jeito, tentar buscar o empate pelo menos, né, Frank? E aí, quando você deixa o time totalmente fora das suas características, eu não sei, eu acho que é melhor você tentar manter o time com as características dele, tentar fazer o time jogar, aquele time jogar, tentar buscar o empate, do que tentar uma loucura toda de você, no caso, né, deixar a equipe sem volantes e partir para cima. Era mais ou menos óbvio que seria difícil o Corinthians se manter um padrão de jogo legal. E o Fluminense respirou, né? Depois dessa rodada, né? Se afastou lá daquela, inclusive saiu da zona do rebaixamento para a entrada do Cruzeiro, né? O Walter Oliveira, notícias do Sport Recife. O Sport está bem na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Vamos daqui a pouquinho dar uma conferida na Série B aí para o Walter e mais um bom trabalho do Guto Ferreira lá no Sport. Patrícia Teixeira, jogadores não estão com força de vontade. O Silva J. Roberto Silva, de Água Doce do Norte, Espírito Santo. Salve, Espírito Santo! Esse meu galo mineiro tá uma vergonha, hein? Jogadores na balada, diretoria fraca. O Eubanquense, Eubank da Câmara. Se o Flamengo continuar com esse desempenho, não tem para ninguém. É só verificar o futebol praticado no final de semana por aqueles que pensam em chegar. Então, para ter graça, só se o cavalinho do Fla perder uma das patas. Olha, uma das patas eu não sei se vai perder, mas oscilar no campeonato, possivelmente oscile, né? Assim como aconteceu com o Palmeiras, assim como o São Paulo cresceu, agora está oscilando de novo. O Corinthians vinha bem porque não vinha perdendo, mas já estava assim, empata, ganha, né? Nesses jogos aí pós-Copa América, ou seja, todo mundo oscila aí em algum momento. E o jogo que falta realmente para a gente falar é o jogo do São Paulo contra a equipe do CSA. Para mim, uma surpresa, a grande surpresa da rodada, o São Paulo empatar em casa contra a equipe alagoana, que, com todo respeito, está lá lutando contra o rebaixamento. Pois no Morumbi, o jogo, a gente eu imaginava uma goleada do São Paulo, viu? Aliás, houve um bombardeio, a verdade é essa, mas o que perderam de gols é impressionante, né? Quer dizer, uma falta total de pontaria ali, e acabou achando aquele gol ali de empate no finalzinho, né? 41, acho, do segundo tempo, né? E Reinaldo, né? Reinaldo que fez o gol. Lamentável, o São Paulo não pode perder uma chance dessa de marcar 3 pontos em casa contra um adversário, como o Frank frisou, com todo respeito, mas que está numa situação terrível na tabela, lá embaixo. Então, preocupa demais a situação de São Paulo, no sentido de... Eu acho que, assim, o que me espantou foi a quantidade de gol perdido. Eu vi cada lances claros, assim, de gol e, sabe, parece coisa básica, de treinamento básico ali, de jogador afoito ali para tentar marcar o gol e não conseguir. Vamos ver se o Cuca consegue corrigir isso daí, viu, Frank? Porque, assim, o time não é ruim, o time de São Paulo é um time bom, é um time legal, eu acho que é um time que não é para empatar em casa da forma como empatou no Morumbi. Né? E automobilismo, Marcos? Automobilismo, bom, o Milton Neves foi pé quente, né? A gente gravou pela máquina aqui com o Ricardo Maurício, né? O Ricardo Maurício fez a pole para a corrida do Velopar, que lá foi rodada dupla no Rio Grande do Sul, em Nova Santa Rita, né? A 8ª etapa do campeonato da Stock Car, e foi muito legal, porque tivemos na primeira bateria o Ricardinho Maurício largando na pole, como eu falei, o circuito é muito travado, muito difícil, mas o Felipe Fraga, como diria o Nilson César, nosso, que a gente acompanha há tanto tempo, né, fazendo transmissões de Fórmula 1, costumava dizer, tá com a faca entre os dentes, né? O Felipe Fraga conseguiu uma ultrapassagem sensacional no Ricardinho, sem motor ultrapassagem, num setor ali, né, de curva da pista, não foi final de reta, não. O Casagrande acabou chegando de segundo na primeira bateria, e o Ricardinho acabou fazendo o pódio em terceiro. E aí, na segunda bateria,
o Ricardinho voltou a fazer pódio em terceiro lugar, o que é raro, né? Porque o piloto acaba tendo a coisa do grid invertido. O Rubens Barrichello, que está sendo um rei das segundas baterias nessa temporada da Stock Car, quarta vitória dele na temporada, venceu uma pressão absurda do Bruno Batista, que é um menino que fez a temporada passada, um menino que fez toda a carreira dele em monoposto, estreou na Stock e se deu muito bem, porque às vezes o piloto não se adapta muito bem, né, saindo de monopostos, né, Frank, indo para um carro de turismo. E o menino foi super bem, mas o Barrichello conseguiu uma vitória extraordinária, a quarta dele na temporada, e novamente o Ricardinho Maurício acabou chegando em terceiro lugar, e olha só como ficou o campeonato. O Ricardo Maurício está com 245 pontos em primeiro lugar. Novo líder agora. Novo líder, né, que era o Daniel Serra. O Daniel fica em segundo, os dois companheiros da equipe do Meinha, lá da Eurofarm RC, 239, são 6 pontos atrás. Thiago Camilo foi a 221, e o Rubens Barrichello, com essa vitória, com mais essa vitória, soma 206 pontos. Próxima etapa, 20 de outubro, aniversário do meu filho, que vai estar lá, não vou comemorar o aniversário, vai estar trabalhando lá em Cascavel, na etapa do Paraná, rodada dupla, e vai ser uma etapa que vai provavelmente polarizar entre esses pilotos que estão disputando o título. Esses 4 primeiros pilotos aí, o Ricardinho, o Daniel Serra, o Thiago Camilo e o Rubens Barrichello, eu acho que a possibilidade... A última etapa, Frank, é aquela coisa de pontuação dobrada, que eu detesto, que você pode arrebentar um piloto. O piloto está indo super bem no campeonato, e às vezes o cara que não fez grandes resultados consegue ter uma sorte na última corrida. Mas todo mundo assina o termo lá, todo mundo acaba concordando, porque acaba sendo legal, né, para ser a última etapa ser emocionante. Então vamos ter um campeonato bem legal, vamos ter um campeonato bem bacana da Stock, e na semana que vem também temos Singapura Fórmula 1. Aí a gente vai voltar a falar, enfim, na outras semanas. Legal, olha, na Série B do Campeonato Brasileiro, o Bragantino lidera, né, tem 42 pontos, o Atlético Goianiense é vice-líder com 38, o Sport tem os mesmos 38 pontos, está na terceira posição, e o Curitiba fecha o G4 com 4 pontos, com 34 pontos. São 22 rodadas já disputadas, né? Eu diria que na briga ainda pelo G4 estão CRB e Paraná Clube com 33, o Botafogo, o Operário, o Cuiabá com 32 e até a Ponte com 31. Aí do América Mineiro para baixo, a América tem 29, América, Londrina, Brasil de Pelotas tem 28, Oeste 26, Vitória e Vila Nova 24. A Vitória tem 24, mas Vitória passou basicamente todo o primeiro turno na zona do rebaixamento, né? Depois que trocaram o treinador lá, mandaram o Osmar Loz embora, que ele não conseguiu dar jeito, o time deu uma melhorada. O Vila tem 24, e aí, ó, já na zona do rebaixamento, Criciúma, Guarani, que era lanterna até outro dia, mas foi para 22 agora, que venceu na última rodada. O Figueirense, o negócio lá do Figueirense está feio. Figueirense é o penúltimo colocado agora, tem 22 pontos ganhos, e o São Bento é o lanterna com 20 pontos ganhos. A 23ª rodada começa já nesta terça-feira com o Operário enfrentando a Ponte Preta lá no Germano Krüger. Certo, pessoal? Falamos também aí da Série B para atender todo mundo, tá? Marcão, valeu, obrigado. Um grande abraço para você, um abraço a todos. Compartilhe a live do Terceiro Tempo. Siga o Terceiro Tempo nas redes sociais, tá bom? Se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Nosso canal é o Terceiro Tempo TV. Se inscreva, acione o sininho para receber as notificações de tudo que a gente produz a partir aqui da redação da Avenida Paulista, tá bom? Valeu, gente. Grande abraço a todos. Tchau. Tchau.